Legislação, experiências práticas e peculiaridades do cotidiano de quem trabalha na estrada, com a participação de trabalhadores, entidades que representam empresas de transporte e especialistas. O TST vai elaborar tese vinculante sobre o pagamento de horas extras a caminhoneiros. Em audiência pública, a discussão principal girou em torno das horas extras de motoristas de caminhão remunerados por comissões sobre o valor do frete ou da carga transportada. Esse é um dos assuntos do Revista TST de hoje. E mais, TST valida a indenização a porteiros dispensados após instalação de portarias virtuais. Ex-prefeito é multado por não cumprir acordo com o Ministério Público do Trabalho. Vale é responsabilizada por danos psicológicos de operador que atuou no rescaldo da tragédia de Brumadinho. A gente começa a edição de hoje com uma reflexão. Imagina ser substituído por uma máquina. É o que temos visto com um avanço tecnológico que já chegou às portarias de prédios. Essa questão foi avaliada em processo julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. O colegiado validou uma norma coletiva que criou um mecanismo de compensação social aos porteiros diante do avanço da automação. Em alguns lugares, para acessar o edifício, é preciso acionar uma central que verifica se o morador ou visitante está autorizado a entrar no condomínio. Existem portarias que também funcionam com a impressão digital, QR Code ou biometria facial, como essa aqui. Mas já parou para pensar o que acontece com quem antes liberava a entrada das pessoas, os porteiros? Nesse prédio em Brasília, eles continuam firmes e fortes, mas não é em todos os lugares que essa é a realidade. Uma convenção coletiva firmada entre sindicatos que representam condomínios e empregados de edifícios, o Sindiconde e o Sindifícios, ambos de São Paulo, trata da substituição de empregados de portaria em trabalho presencial pelas portarias virtuais. Uma das cláusulas, a de número 36, prevê que o empregador que optar pelas portarias virtuais deve pagar uma indenização de 10 pisos salariais da categoria para cada empregado dispensado nessas condições. Porém, outros dois sindicatos de São Paulo, um que representa as empresas de eletrônicos e outro que defende os trabalhadores em segurança privada, o SIESE e o Sintracesp, pediram a anulação dessa cláusula. Essas entidades não assinaram a convenção coletiva e alegam que o dispositivo cria barreiras à livre concorrência, além de dificultar a adoção de portarias virtuais em condomínios, prejudicando empresas e trabalhadores do setor de segurança eletrônica. A ação anulatória foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Os sindicatos recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Ives Gandra, reafirmou em sessão o voto. Ele considerou que já existe jurisprudência pacífica a respeito de que, em questão de condomínio, não se pode admitir cláusula que afete direito de terceiro. Se quer que haja a contratação direta de trabalhadores pelo condomínio, se colocam condições que não é possível ser cumprida pelas empresas de monitoramento à distância, sem que elas tenham participado da negociação. Não é possível alijar essas empresas da prestação de serviço a condomínios com cláusula em acordo, convenção coletiva, que elas não fizeram parte. Em sessão anterior, a ministra Kátia Arruda havia aberto divergência parcial. Para ela, a norma cria mecanismos de compensação social que amenizam o impacto das mudanças tecnológicas sobre os trabalhadores e também reflete a harmonização entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Trata-se de um instrumento legítimo de proteção ao trabalhador frente à automação, inclusive com amparo no artigo 7º, 36, 37 da Constituição Federal e também todos os princípios constitucionais que falam da valorização do trabalho humano. O entendimento da ministra Kátia Arruda foi seguido integralmente pelo ministro Lélio Bentes Correia. A cláusula foi firmada invocando exatamente o princípio da autonomia negocial, exercitada em sua plenitude pelos empregadores. E os parágrafos 2º, 3º, objeto da insurgência do recorrente, eles
estabelecem algumas concessões feitas pelo sindicato patronal a fim de assegurar alguma proteção a esses trabalhadores contra a automação. Com isso, por maioria de votos, a SDC manteve a validade da cláusula da convenção coletiva. Ficaram vencidos os ministros Ives Gandra e Caputo Bastos, bem como a ministra Maria Cristina Peduzzi, que votaram pela nulidade total da cláusula 36 da convenção. Também ficou vencido o ministro Agra Belmonte, que votou pelo desprovimento do recurso. Agora vamos para a seção 2 de dissídios individuais. Um ex-prefeito do município de Vitorino Freire, no Maranhão, vai ter de pagar multa por ter descumprido o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho. Nós vamos conversar agora com o repórter William Nascimento, que apurou esse caso e traz mais informações para a gente. Oi, William. Olá, Luana. Olá, Anderson. Com a assinatura do termo de ajustamento de conduta, o município de Vitorino Freire, no Maranhão, e o então prefeito, José Leandro Maciel, se comprometeram a corrigir irregularidades nos depósitos de FGTS de empregados e ex-empregados municipais. O prazo para a reparação era de 180 dias, mas 2 anos após a assinatura do TAC, o acordo não tinha sido cumprido. Então, o Ministério Público do Trabalho propôs ação de execução do termo que previa multa de R$20 mil por mês de atraso para o então gestor e para o município. José Leandro Maciel ingressou com o mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão. Ele argumentou que não estava mais no cargo e que, portanto, não teria que pagar o montante. Os argumentos foram aceitos pelo TRT. O MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, sustentando que antes da ação de execução, houve várias ocasiões em que as irregularidades poderiam ter sido resolvidas. O Ministério Público do Trabalho também ressaltou que quando uma autoridade deixa de ser responsabilizada pelo descumprimento da lei, aumenta a descrença das pessoas nas instituições públicas. O caso foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. O relator do recurso, o ministro Douglas Alencar, entendeu que o TAC não deixa dúvida de que o município assumiu o compromisso previsto no documento, sob pena de multa, para a cidade e para o gestor público, de forma solidária. O ministro também observou que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a multa pelo descumprimento de obrigações pode ser cobrada não apenas do órgão público, mas também do gestor que assinou o documento. Assim, a SDI2 confirmou a execução da multa contra o ex-prefeito. A decisão do colegiado foi unânime. Ainda cabe recurso. Luana, Anderson, voto com vocês no estúdio. Tá certo, William. Muito obrigada pelas informações e até mais. Depois do intervalo, dia de eleição nacional é considerado feriado. E quem estiver escalado para trabalhar na data de votação deve receber pagamento em dobro. Esse foi o tema de uma decisão da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Mais detalhes daqui a pouco. O Banco do Brasil vai ter de reintegrar 3 advogados. Os profissionais foram demitidos depois de terem participado de uma reclamação trabalhista contra a instituição financeira. A 7ª turma considerou que o desligamento foi um ato de retaliação. Admitidos por concurso público e com mais de 20 anos de trabalho no Banco do Brasil, os advogados foram dispensados sob a alegação de conveniência administrativa, ou seja, para a empresa, a dispensa atendia ao interesse público. Mas os empregados argumentaram que a demissão ocorreu pelo fato de constarem como participantes de uma ação trabalhista ajuizada pelo sindicato da categoria contra o banco. Os profissionais alegaram ainda ter havido desrespeito às normas internas, que previam processos administrativos em caso de dispensa. Já a instituição sustentou, entre outros pontos, que os trabalhadores não possuem estabilidade e que, por isso, poderiam ter sido dispensados. As demissões foram consideradas inválidas pelo juízo de 1º grau, que determinou a reintegração dos 3 advogados ao quadro de pessoal do banco. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, que entendeu ter havido discriminação. O TRT destacou a existência de um ofício com pedido de informações sobre as ações que envolvessem advogados do banco.
De acordo com o documento, as informações requeridas seriam úteis para a adoção de procedimentos internos. Além disso, segundo uma testemunha, essa apuração foi desarquivada no mesmo ano das demissões e por solicitação da diretoria jurídica da empresa. No entendimento do regional, esse procedimento evidenciou a ocorrência de abuso de direito. O processo chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e ficou sob a relatoria do ministro Evandro Valadão, que integrava a 7ª turma. O ministro destacou que a jurisprudência do TST é firme no sentido de que o rompimento do contrato de trabalho por ato discriminatório do empregador gera o direito de o empregado optar pela reintegração. Ao verificar a decisão do TRT, o ministro citou a Lei 9.029 de 1995, que permite a reintegração com ressarcimento integral dos salários ou recebimento dos salários em dobro relativos ao período de afastamento a quem foi dispensado de forma discriminatória. O Tribunal Regional entendida estar comprovado o cunho discriminatório da rescisão contratual dos reclamantes em razão de terem figurado no rol de substituídos em ação ajuizada contra o banco reclamado. A parte das discussões acerca da necessidade da motivação da dispensa, bem como a necessidade do procedimento administrativo prévio, segundo a norma interna reclamada, certo que, no caso presente, a partir dos fatos descritos, a rescisão contratual se deu como forma de retaliação ao exercício regular de um direito que configurou abuso do direito potestativo do empregador. Nesse sentido, a nossa jurisprudência, o tribunal, ao manter a reintegração do autor, o Tribunal Regional decidiu em conformidade, portanto, com o artigo 4º da Lei 9.029 de 95. A decisão foi unânime, ficando mantida a ordem de reintegração dos empregados. Ainda cabe recurso. A empresa que administra o Porto de Vitória, no Espírito Santo, não vai ter de indenizar uma guarda portuária por dano moral. A mulher alegava uso indevido de imagem em processos trabalhistas. A 8ª turma considerou que as fotos da trabalhadora foram usadas apenas para ilustrar o estado de conservação dos uniformes e não eram constrangedoras. A repórter Samantha Flor tem outras informações sobre essa decisão. Oi, Samantha. Oi, Anderson e Luana. Na ação trabalhista, a empregada alegou que a empresa V-Ports tem um histórico de processos por falta de uniformes e que a imagem dela foi usada em pelo menos 24 ações sem autorização. Por isso, pediu indenização por danos morais. Em defesa, a empresa argumentou que as fotos foram feitas por uma oficial de justiça em uma ação civil pública e que impedir o uso das imagens configuraria cerceamento do direito de defesa. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, considerou que o uso das imagens violava o direito de personalidade da trabalhadora. Por isso, condenou a empresa a pagar R$20 mil de indenização. A V-Ports recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em planilha, sob a relatoria do ministro Sérgio Martins. Para ele, não houve ilicitude, já que as fotos foram feitas em processo público por determinação judicial e mostravam apenas a trabalhadora uniformizada, sem caráter constrangedor. Por maioria de votos, a 8ª turma afastou a condenação e concluiu que a trabalhadora não tem direito à indenização por dano moral. Ainda cabe recurso. Anderson, Luana, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samantha. E vale lembrar que as sessões das turmas do TST ocorrem às terças e quartas-feiras e todas contam com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. No Ceará, os empregados de uma rede de supermercados vão receber pelos dias trabalhados nas eleições de 2022. De acordo com a decisão da 3ª turma, esses dias são considerados feriados nacionais. E como não houve compensação, a empregadora deve fazer o pagamento correspondente em dobro. De acordo com o sindicato da categoria, a rede de supermercados G. Barbosa não considerou os dias de 1º e 2º turnos das eleições de 2022 como feriados nacionais. Essa previsão constava no Código Eleitoral, mas a empresa não realizou o pagamento em dobro pelos dias trabalhados.
O juízo de primeiro grau negou os pedidos do sindicato por entender que as leis que previam os dias de eleições como feriados teriam sido revogadas em 2002. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, reformou a sentença, destacando que o dispositivo do Código Eleitoral que prevê os feriados foi incorporado pela Constituição, apesar de as datas do primeiro e do segundo turnos serem variáveis. Diante disso, o TRT concluiu que o supermercado também descumpriu convenção coletiva, que prevê o pagamento em dobro para trabalho em feriados. Por isso, condenou a empresa a pagar os valores correspondentes. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em planilha pela 3ª turma. Para o relator ministro José Roberto Pimenta, que integrava o colegiado, é irrelevante que as eleições nacionais não sejam realizadas em dias fixos e específicos. Por unanimidade, ficou decidido que a empresa deve realizar o pagamento em dobro. Ainda cabe recurso da decisão. A mineradora Vale deve pagar indenização a um operador de escavadeira contratado para remover lama e destroços do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O profissional presenciou a retirada de corpos e fragmentos das vítimas dos rejeitos e, por conta disso, teve danos psicológicos. Para a 2ª turma, a empresa deve responder pelos efeitos da tragédia na saúde mental do trabalhador. O operador de escavadeira foi contratado 2 semanas após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A tragédia causou a morte de 272 pessoas. Durante os 6 meses que executou o serviço de remoção dos destroços, o profissional ficou em contato direto com lama tóxica, poeira e forte odor, além de ter presenciado resgates de corpos e fragmentos humanos. Ele também tinha de fazer as refeições na própria escavadeira por conta da precariedade do local. Na justiça, o profissional pediu reparação por danos morais e materiais, alegando que o cenário em que trabalhava resultou em sintomas de estresse pós-traumático que evoluíram para transtorno de ansiedade generalizada e distúrbios do sono. Ele relatou ainda que vivia com temor de um novo rompimento e que os treinamentos de fuga sem aviso prévio pioravam a angústia diária de trabalhar em um local que parecia uma verdadeira zona de guerra. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais negaram o pedido de indenização. Prevaleceu o entendimento de que o trabalhador sabia que teria contato visual com restos mortais, mas que a tarefa de removê-los era do Corpo de Bombeiros. No TST, o recurso do operador de escavadeira foi analisado pela 2ª turma. A relatora do caso, ministra Liana Schaibe, destacou que o profissional foi contratado exclusivamente em razão do desastre ambiental e caberia à Vale responder integralmente pelas repercussões do fato. A meu juízo aí, houve uma negligência, uma desídia da Vale no sentido de dar suporte psicológico a esses trabalhadores, ou, no caso, a esse trabalhador, no sentido de profissional, no sentido de que não havia da parte dele essa compreensão de que nessa atividade iria se deparar com pedaços de corpos na escavadeira, embora conste nos fatos lá delineados que ele não chegou a ter contato físico, porque ele ficava dentro da escavadeira. Por unanimidade, a Vale e o consórcio Price List, que contratou o profissional, foram condenados ao pagamento de indenização no valor de R$50 mil. O colegiado entendeu que as empresas obrigaram o trabalhador a lidar com situações de morbidez ao presenciar a retirada de corpos e de fragmentos das vítimas. Ainda cabe recurso. A seguir, ampliar o acesso à justiça, combater desigualdades e promover oportunidades de trabalho digno. Em defesa da cidadania e da promoção da justiça social, a Justiça do Trabalho instituiu política judicial de atenção a pessoas em situação de rua. Agora, os 24 tribunais regionais do trabalho do país devem implementar ações voltadas à inclusão e à proteção dessas pessoas. Já já os detalhes. O
Tribunal Superior do Trabalho realizou audiência pública sobre o pagamento de horas extras a caminhoneiros. Participaram especialistas, trabalhadores e entidades interessadas em contribuir para a elaboração de uma tese vinculante sobre o tema. Exatamente, Luana. A discussão girou em torno dos profissionais que são remunerados com base em comissões sobre o valor do frete ou da carga transportada. A audiência foi convocada pelo relator do caso, o ministro Cláudio Brandão. O repórter Rafael Oliveira conversou com profissionais da área. Vamos ver. Wisner Lucas é caminhoneiro profissional há 15 anos. No início, como autônomo, passava dias viajando ao transportar carga para vários estados do país. Hoje, com carteira assinada, consegue ficar mais tempo perto da família, em Brasília. As entregas são feitas entre a capital federal e Goiânia. No CLT você já trabalha mais sossegado, você já trabalha um salário fixo, aí você tem um vale-refeição, você tem ali a comissão da viagem, você tem as horas extras, o INSS. Hoje a qualidade de vida está melhor. Já Rafael, caminhoneiro desde 2021, tem outra opinião. Ele também é registrado em carteira, mas não concorda com o atual sistema de horas extras pagas pelas empresas. Eu já trabalhei em empresas de ficar no trecho, 30 dias, entendeu? E é muito falho, porque eles pagam hora extra em cima do que você está rodando. Geralmente você passa uma noite dentro de uma empresa puxando fila, você não pode dormir, senão o outro passa na sua frente, entendeu? Você tem que estar atento ali, tem que estar trelando o caminhão muitos dos meus amigos é no bitrem, né, que são 2 compartimentos. E isso aí não conta, você passar a noite toda dentro de uma fábrica, esperando para descarregar, você não tem paz para você dormir, com empilhadeira entrando dentro do implemento, balançando a cabine. E aí isso aí não é contado como hora extra, é contado só quando você está rodando. Para ampliar o entendimento sobre o assunto e garantir condições mais justas a motoristas e empresas de transporte, o Tribunal Superior do Trabalho realizou uma audiência pública sobre o tema. O encontro foi convocado pelo ministro Cláudio Brandão, relator de um incidente de recurso repetitivo que trata sobre a fórmula de cálculo das horas extras de motoristas de caminhão. Segundo o ministro, ouvir as partes envolvidas é essencial para o cumprimento da lei e faz jus à justiça social. A audiência pública é um importante instrumento de qualificação do precedente judicial com efeito obrigatório, na medida em que permite que nesta etapa procedimental seja aberta uma etapa cognitiva, que é algo bastante incomum no julgamento dos recursos. Até não existe essa sistemática, esse procedimento nos recursos de revista, mas o incidente de formação de precedentes permite que o tribunal angarie subsídios que vão fortalecer a construção do precedente de maneira coletiva, já que ele terá aplicação em todo o território nacional. Os participantes foram distribuídos em painéis temáticos. A discussão envolveu um debate central. O motorista de caminhão, que recebe comissões sobre o valor do frete ou da carga transportada, deve ou não ter as horas extras cumpridas calculadas com base na súmula 340 do Tribunal Superior do Trabalho. A súmula 340 diz que o empregado sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Samuel da Silva Antunes, diz que a aplicação da súmula não atende aos anseios remuneratórios da categoria e expõe motoristas à precarização do trabalho. O trabalhador comissionista, como é originado na súmula, ele teve a origem como quanto mais ele vende, quanto mais ele trabalha, mais ele vende. Né? Ou seja, a comissão está intrinsecamente ligada à jornada. Já no caso do motorista, não é o mesmo critério, a mesma realidade que a gente observa na prática. Ou seja, o frete ele tem um valor fixo e o motorista recebe um percentual desse frete. Né? E independente da quantidade da jornada, esse valor não vai alterar. E exatamente por isso que essa súmula não se adequa ao setor do transporte, porque o que vai ocasionar é um trabalho sem remuneração, ou seja, ele
às vezes até por fatores externos à sua vontade, ele vai permanecer mais tempo na jornada, nas estradas, causando mais perigo, causando mais exaustão ao trabalhador e não vai ter a remuneração como ele tem direito, né? Já para o representante da Confederação Nacional do Transporte, Jefferson Costa de Oliveira, a sistemática adotada pela súmula 340 do TST garante segurança jurídica, segurança para o motorista e remuneração adequada. Na verdade, existe até uma confusão entre o caminhoneiro autônomo com os motoristas empregados. Né? O motorista empregado está sujeito a várias regras, inclusive ele não pode trabalhar mais do que 12 horas por dia. Então, o que ele tem ali é a elasticidade ali de trabalhar dentro da jornada dele para cumprir isso. O autônomo é que tem um problema, porque normalmente ele não está regulamentado pela CLT e ele tem uma maior liberdade para fazer esse tipo de profissão. Então, às vezes, ele tem esse envolvimento até de trabalhar mais, porque quanto mais ele recebe pelo frete, e o frete dele vai variando, ele quer receber mais. O motorista não, ele tem a possibilidade de ganhar mais, mas respeitando dentro do limite da jornada de trabalho e os descansos dele. Em um ano, foram localizados no TST 146 acórdãos e 269 decisões monocráticas sobre o tema. Com a discussão, será elaborada uma tese vinculante que deve ser aplicada aos demais casos semelhantes. A audiência pública no TST vai debater questões jurídicas que envolvem a competência da Justiça do Trabalho. O tema abrange a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial. O encontro vai ocorrer em 13 de novembro, na sede do Tribunal em Brasília. As inscrições podem ser feitas pelo QR Code na tela. A Justiça do Trabalho instituiu a política judicial de atenção a pessoas em situação de rua. A ação busca ampliar o acesso à justiça, combater desigualdades e promover oportunidades de trabalho digno. O TST lançou uma ferramenta para consulta de temas de repercussão geral trabalhista. A funcionalidade vai facilitar o acesso e a pesquisa pelo público externo e interno. O Conselho Nacional de Justiça realiza até 14 de novembro a segunda pesquisa sobre a percepção e a avaliação do Poder Judiciário brasileiro. A iniciativa busca conhecer a opinião da sociedade sobre o acesso ao sistema de justiça e a atuação do Poder Judiciário. Acesse o formulário pelo QR Code na tela. O TST formalizou a assinatura simbólica de um acordo que beneficia quase 500 trabalhadores da colheita de cana-de-açúcar. A conciliação foi conduzida pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST, o SEJUSC. O acerto faz parte de um grande mutirão que visa atingir 900 conciliações oriundas de 440 processos. Cerca de 2.500 trabalhadores podem ser beneficiados, muitos em situação de vulnerabilidade social. Esse conjunto de conciliações envolve um grupo de concessionárias de rodovias. Até o momento, 145 acordos individuais foram homologados e o valor deles ultrapassa R$ 8.500.000. O Revista TST de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Nos acompanhe também pelas redes sociais do Tribunal. Tchau.